O nosso tema é mãe, esposa, mulher e serva de Deus. E a nossa convidada de hoje é a missionária, nossa irmã Luciene Candor, certo? Certo. Ladeia. Mas todas, né, todos nós conhecemos como Luciene Ladeia. E vou contar um pouquinho rapidinho enquanto os irmãos vão entrando aí. Na verdade, eu a conheci, acredito que foi no ano de 2017 ou 2018, na consagração das missionárias lá na nossa sede. Certo. Aquele dia eu cheguei um pouco atrasada e eu sentei lá na última galeria, lá em cima, já tocando no céu. E naquele dia a irmã foi uma das ministradoras da palavra de Deus. E a palavra que a irmã trouxe foi sobre Débora. E aquela mensagem ficou guardada no meu coração até hoje. Glória a Deus. Eu já ouvi diversas pessoas, né, ministrarem a respeito de Débora, mas quando fala de Débora já vem a irmã na cabeça. Misericórdia. Foi muito aquele dia, mensagem gloriosa. Ali tinha mais de 1000 mulheres naquele dia e todas nós fomos impactadas. Eu também cheguei atrasada, nem deu tempo de ficar nervosa, eu já subi direto. Mas a paz do Senhor a todos. É uma alegria estar aqui, viu, irmã Raquel? É um prazer te conhecer, assim, pessoalmente, sabe? Pela internet. Glórias a Deus. É uma honra, me sinto privilegiada pelo convite, tá bom? E aquele dia foi um marco na minha vida também, né? Nunca tinha pregado para tantas pessoas, foi algo que Deus me deu primeiro a mim, falou comigo ao meu coração, né? E depois me colocou ali como instrumento dele. Eu glorifico ao Senhor por aquele dia, foi uma experiência maravilhosa, onde assim, realmente você sentir Deus te usando, falando e sendo usada pelo Espírito Santo, né? A gente realmente ficando na dependência dele, porque ali eu até hoje eu digo pro meu esposo assim, não era eu aquele dia ali, porque se fosse eu não tinha perna e nem nada, né? Mas graças a Deus o Senhor nos honrou e nos abençoou ali com aquela palavra. Bom, literalmente aquele dia ali, acho que todas as mulheres que estavam ali, foi um marco para todas, porque, vamos dizer assim, né, na trajetória do Ipiranga, aquela consagração marcou muitas vidas. Marcou. E nada melhor do que uma mulher para nos incentivar a cada vez mais, porque cada dia mais, nós estamos conquistando espaços que outrora eram vistos somente pelo público masculino. E é claro, tem toda aquela recomendação da Bíblia, mas nós mulheres somos submissas, nós mulheres temos a mesma missão, uma missão compartilhada. E nós também podemos compartilhar o Evangelho, podemos falar do amor de Cristo, podemos fazer muitas coisas que os nossos maridos, né, os homens fazem, e nós muitas das vezes fazemos com mais zelo, com mais cuidado, com mais detalhes. Que nós abrangemos pontos que imperceptíveis para os homens. Nós conseguimos pegar detalhes, e eu acredito por isso que todas as vezes que a mulher ela está inclusa em um projeto específico de Deus, é difícil dar errado. A mulher é mais sensível. Com certeza. Certeza. A gente já trabalhava na obra de Deus, né? Mas realmente aquele dia ali foi um marco, antes e depois no Ipiranga, porque quando você tem uma atribuição, quando você tem uma tarefa, realmente existe um ímpeto maior. Não que as mulheres já não trabalhassem, né? Eu sempre vi as mulheres sempre sendo usadas por Deus nas nossas igrejas,
Mas realmente, quando a partir do momento ali que houve aquele reconhecimento, né? Aquele ali foi um passo de liberdade para a mulher no nosso meio estar trabalhando aí com mais uma atribuição. E com certeza, gente, que eu e meu esposo somos pastores, as mulheres são grandes aliadas, né? Grandes aliadas na obra do Senhor. Na verdade, a mulher, ela é, vamos dizer assim, né? Existia um comercial que falava sobre o Bombril, 1001 utilidades. E a mulher é praticamente isso. Onde que se coloca a mulher, ela dá certo. Ela querendo fazer, dá certo. Ninguém segura. Ninguém segura, né? Nós já temos bastante pessoas aqui. Amém. E agora eu quero, né, passar para a irmã. A irmã pode se apresentar. A única coisa, né, que hoje eu sei, literalmente, que a irmã está na cidade de Itatiba e em uma das nossas congregações, a esposa do pastor Marcos Ladeia, onde pastoreiam ali das nossas igrejas do Ministério do Ipiranga. Isso aí. E agora ela está com a oportunidade. Amém. Como eu já disse, obrigada, irmã Raquel, pela oportunidade, pelo privilégio. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui muitas mulheres que eu não conheço, né? É um público aí novo. Eu sempre aqui estou fazendo lives, mas sempre com as minhas irmãs daqui de Itatiba, né? E hoje é um prazer estar falando com vocês. Como ela já disse, eu sou a irmã Luciene Candor, mas o pessoal me conhece por Luciene Ladeia, pelo meu esposo, embora esse também é o sobrenome dele, mas quando me casei não peguei Ladeia, né? Mas as pessoas, e amém, me sinto privilegiada porque meu esposo é uma bênção, graças a Deus, e eu sou abençoada através da vida dele, com certeza. E não tem importância nenhuma carregar o Ladeia aí junto comigo. É a herança, né? Glórias a Deus. Bom, a irmã Raquel me passou aí o tema de hoje, um tema muito importante: mãe, esposa e serva do Senhor. É verdade. Esse tema maravilhoso. E o Senhor, Ele fala algo ao meu coração nesse dia. E eu quero comunicar às irmãs aquilo que o Senhor colocou no meu coração através do Salmo 128. Um salmo tão conhecido de nós todas, mas é o Salmo da família, né? Hoje, e aí eu vou falar do aspecto de cada um desses temas aí dentro desse salmo, que ele nos dá essa liberdade amplamente, ele nos fala totalmente disso, né? Porque não tem como falar de mãe, esposa e serva de Deus sem falar de família. Não tem como, né? Não tem como eu separar isso, né? As mulheres, através dos anos, através dos novos tempos agora, nos novos tempos, nós cada vez assumimos maiores responsabilidades, né? A mulher que outrora vivia no lar, cuidando apenas dos filhos, da casa, do esposo, hoje é uma mulher que ela tem uma vida muito ampla, né? Ela trabalha fora, ela estuda, ela tem anseios seculares de uma vida profissional vitoriosa, de uma vida profissional de sucesso. É uma mulher que também continua sonhando em se casar, continua sonhando em ser mãe, continua sonhando em ter uma família. E aí, então, apesar dela ter conseguido todos esses direitos de ir trabalhar lá fora, ela continua tendo as obrigações das tarefas de casa, como cuidar dos filhos, da casa, do esposo, né? E além de tudo, a mulher ela amplia tanto as suas funções que ela ainda arruma tempo para trabalhar na obra do Senhor. E ela não abre mão disso, né?
Porque uma mulher temente a Deus, ela tem amor em fazer as coisas do Senhor e ela quer estar envolvida. E a gente vê amplamente, graças a Deus, muitas mulheres voluntárias na obra do Senhor, que trabalham fora, que cuidam da sua casa, cuidam do seu esposo, cuidam dos seus filhos, e são mulheres abnegadas, mulheres exemplares, mulheres que têm todo o afinco na obra do Senhor. E isso é maravilhoso. Isso é só algo que é realmente conquistado e dado por Deus, um dom a nós, porque se não fosse Ele, né? Então vamos ler aqui com as irmãs. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentes da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. Veja os filhos de seus filhos e paz sobre Israel. Quando nós começamos aí esse salmo, ele começa nos falando bem-aventurado, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É o primeiro versículo. Quando nós falamos em bem-aventurado, nós falamos em felicidade. Nós falamos em alguém muito feliz, né? Não existe outro objetivo. As pessoas, tanto homens quanto mulheres, essa é uma busca em cada um de nós, a felicidade. E o Salmo, ele nos apresenta essa felicidade condicionada a duas coisas: a temer ao Senhor e a andar nos seus caminhos. Não dá para separar ser feliz, não dá para separar ser bem-aventurado, se não temer ao Senhor e se não andar nos caminhos do Senhor. Bom, nós precisamos entender o que significa temor. Temor significa respeito, reverência, admiração, né? E como que eu vou ter temor a alguma coisa? Somente quando eu tenho respeito, admiração, quando eu tenho reverência, né? E isso significa o que em relação a Deus? É quando eu consigo entender a grandeza de Deus. Então, irmã Raquel, nessa tarde, o que o Senhor coloca no meu coração, a frase que você me deu, ao contrário. Eu preciso primeiro ser serva de Deus, depois esposa e depois mãe. Se eu for uma bem-aventurada serva do Senhor, então eu serei uma maravilhosa esposa e uma boa mãe. Tá? Então, por isso que eu enxergo no Salmo 128 justamente essa projeção que ele vai me dando ao longo dos versículos. Porque no versículo ele me diz, olha, você será feliz se você temer ao Senhor e se você andar nos caminhos. Para que eu tema ao Senhor, eu preciso reconhecer o poderio do Senhor, eu preciso reconhecer a presença de Deus, eu preciso reconhecer, né, quão grande é o Senhor, o que Ele já fez por mim, o que Ele fez por mim através da cruz. Eu preciso reconhecer todas essas coisas, a majestade de Deus, o grandioso Senhor, a onisciência, a onipresença. Eu preciso ter o conhecimento do poder de Deus sobre a minha vida. Então, a partir do momento que eu reconheço essa grandeza do Senhor sobre todo o universo, sobre todo o mundo, sobre todas as coisas, e eu coloco esse Deus como Senhor da minha vida, como o aceito, né? O assumo, coloco Ele no controle da minha vida, então eu tenho temor do Senhor. Então, eu consigo ser obediente a Deus, né? Ou seja, eu consigo entender a importância. Por quê? Porque a partir do momento que eu reconheço essa grandeza, eu também consigo olhar para mim, o Espírito Santo consegue me convencer de que eu não sou nada.
de que eu não consigo nada, de que eu não sou capaz de conseguir felicidade alguma neste mundo, de que eu sou incapaz de ser uma boa esposa, uma boa mãe, se eu não depender inteiramente desse Deus. Então, primeira coisa, eu preciso entender a grandeza desse Deus para a minha vida. Assumir esse Senhor como Senhor da minha vida. Então, eu tenho temor a Ele e vou andar nos seus caminhos. Porque eu sei que será o melhor para a minha vida, para a minha família, para a minha casa. Mas eu preciso reconhecer que esse Deus, que sem esse Deus nada acontece, sou incapaz de levantar, sou incapaz de dormir, sou incapaz de respirar. Então eu preciso reconhecer a grandeza deste Deus e tê-lo como Senhor da minha vida, entregar o controle da minha vida a Ele. Então felicidade, minhas queridas irmãs, nessa tarde, às vezes, aonde é que nós temos buscado a nossa felicidade? Será às vezes a gente fica, se eu tivesse isso, se eu morasse numa casa diferente, se o meu marido fosse assim, se o meu marido fosse assado, se ele fizesse tal coisa para mim, se os meus filhos fossem, de uma forma ou de outra. Não, estamos com o alvo no lugar errado. O nosso alvo é Deus. E se eu buscar em Deus a minha felicidade, através dele as bênçãos virão na minha vida e eu alcançarei então coisas muito boas. Eu alcançarei as bênçãos do Senhor. A Bíblia diz que alcançarão, é até o contrário. A partir do momento que eu vivo em obediência a esse Deus, a partir do momento que eu temo a esse Deus, Ele é o Senhor da minha vida, então as bênçãos do Senhor me alcançarão. Então, aonde é que nós temos colocado o nosso alvo de felicidade? Então, primeiramente eu preciso, minhas queridas irmãs, entender e reconhecer Deus como o Senhor da minha vida. Ser uma serva de Deus. Estar pronta para servir. Entender que eu sou miserável, que eu sou uma pecadora, que eu nada posso, nada consigo, nada sou, se eu não tiver Deus na minha vida. Muitas vezes nós não conseguimos entender isso. Muitas vezes nós fazemos planejamentos e planejamentos sem a direção do Senhor, não buscamos a Deus, não oramos, não planejamos na presença do Senhor, mas queremos os nossos próprios propósitos. Esse é um erro que a gente comete, a gente diz assim, eu quero que o meu propósito seja na vontade do Senhor. Não, é o propósito do Senhor que vai fazer a vontade dele na minha vida. Não é o meu propósito que vai dar nele, mas o propósito dele na minha vida. Então, Então, a primeira coisa, precisamos ser servas do Senhor. E para que sejamos servas bem-aventuradas, servas felizes, precisamos temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Olha só, no segundo versículo ele fala do trabalho. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Mas precisamos, não que nós sejamos pessoas acomodadas, mas nós precisamos agradecer ao Senhor pelo que temos, pelo que o Senhor tem nos proporcionado. Ainda que não seja o serviço dos nossos sonhos, não seja aquilo que nós buscamos ansiosamente como um sucesso, promissor, profissional nas nossas vidas, ainda assim nós devemos ser felizes através do que fazemos, fazer de forma com amor, com bastante, faça bem feito, mesmo o mais simples, faça com carinho. Existem 2 mandamentos na palavra. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, que é o que nós já falamos aqui, de reconhecer a Deus, E o segundo, amar ao nosso próximo. Então, sempre que eu estou fazendo algo para alguém, eu tenho que fazer com amor. E isso não é sentimento. Isso é mandamento. Não é fácil amar todas as pessoas que estão à nossa volta, com seus defeitos, com suas qualidades, mas se isso fosse simples, Deus nem
teria mandado. Então, nós precisamos amar, e amar ao próximo é fazer aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer com muito amor, com muita, sabe, com muito carinho. Então agradeça aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão. José só foi governador do Egito porque um dia ele foi escravo na casa de Potifar. José só foi governador do Egito porque um dia ele trabalhou dentro das masmorras numa prisão. E ele fez tudo com muito amor. A Bíblia diz que aonde ele colocava as mãos, o Senhor prosperava, porque ele fazia o melhor que ele podia, sem se importar na onde ele estava, sem se importar com o que ia dar, com o que ia acontecer, né? E às vezes nós nos tornamos pessoas amargas, porque um dia tivemos sonhos, e esses sonhos muitas vezes não chegaram, mas às vezes esse propósito, minhas queridas, não era para você, né? Outro dia eu conversava com a minha filha e eu dizia para ela, irmã Raquel, que aos 18 anos eu sonhava tantas coisas. Eu sou professora de matemática, né? E quando eu fazia faculdade de matemática ali, eu via muito das pessoas que iam se formando à minha frente ali, irem fazer mestrado, doutorado, dar aulas em grandes universidades, comprarem o seu apartamento, terem o seu carro, morarem sozinhas. E isso é coisa que todo jovem sonha, que toda jovem sonha, né? A independência, né? E eu dizia para minha filha, de repente, Deus me fez conhecer o seu pai. Através do seu pai, Deus me fez conhecer a Jesus de uma forma grandiosa. E aí, a partir daí, Deus nos deu um ministério. E tudo aquilo que eu sonhava ficou para trás, né? Eu dei aula há alguns anos, depois Deus me providenciou um serviço onde durante 15 anos eu trabalhei numa carga horária de 6 horas e podia estar junto com meu esposo em todas as coisas, no ministério, na igreja, fazendo a obra do Senhor. Eu sempre fiz um trabalho junto com as mulheres da igreja, sempre estive muito envolvida. Então, assim, e eu agradeço a Deus. E às vezes eu disse para minha filha, porque ela falando para mim que ela tinha medo, eu sonho em morar sozinha, eu sonho em ter, eu digo, eu vivo aquele sonho, mas eu vivo o sonho que o Senhor tinha para mim. Não o sonho que eu sonhei, mas o sonho que Deus tinha para mim. Sou feliz porque Ele me deu um ótimo esposo, me deu uma linda família e me deu a obra dele, né? Para que eu pudesse trabalhar, para que eu pudesse me dedicar, e eu sou inteiramente grata ao Senhor. E muitas dessas minhas amigas até hoje não se casaram, não tiveram filhos. Então eu fico pensando, quem sabe elas olham para mim, né? E falam, nossa. Então, minhas queridas, mas nós devemos ser gratas ao Senhor. Gratas ao Senhor, porque Ele diz que tudo nos irá bem. Ele só tem coisas boas. A Bíblia nos diz que o Senhor tem pensamentos de paz para as nossas vidas, de coisas boas. O Senhor quer nos dar o melhor, né? Então, primeiramente, precisamos ser servas do Senhor. E aí, andar nos seus caminhos, temer ao Senhor, colocar a nossa família, a nossa vida, né, plenamente na vontade do Senhor, colocar os nossos planos, os nossos projetos, para que não vivamos os nossos sonhos nem os nossos projetos, mas os sonhos, os projetos de Deus para as nossas vidas. Então, nós seremos pessoas de sucesso, pessoas abençoadas, mulheres guardadas nas bênçãos do Senhor. E aí, o Senhor aqui nos fala no versículo 3 da esposa, né? Da esposa, olha lá, vamos da esposa agora. Já falamos da serva, agora falamos daquela mulher que trabalha, né? Deus, irmã, vai te prosperar, confie. Creia, Deus tem bênçãos para a sua vida e promessas para a sua vida. Mas faça hoje, assim como José fez. Não importa a situação nem a circunstância, faça com amor. Que a Bíblia nos diz que te irá bem. Amém?
Glórias a Deus. A tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Meu Deus, como que essa palavra nos ensina muitas coisas, né? Nos ensina muitas coisas, maravilhosas coisas, né? Nós temos aí 5 características da videira. A primeira que eu coloquei aqui é que a videira, ela tem ramos flexíveis. O que é ser uma mulher flexível? Oh, Jesus! É ser uma mulher que se adapta às diferentes situações. Minha querida mulher que é esposa, que está aí do outro lado. Sabe aquele juramento que você fez lá no dia do seu casamento? Na hora da alegria e da tristeza, na hora da doença e da saúde, né? Isso é ser uma mulher flexível, é se adaptar às diferentes situações. O Senhor diz que nós somos uma videira plantada dentro da nossa casa, né? No interior, ó, a tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Nós somos uma videira. A videira, ela cresce e de repente ela vai entortando. Aí o agricultor vai lá, pega o galho ali e puxa e coloca na onde tem que estar. Então, aquele ramo, aquele galho se adapta e fica daquela forma. Né? Sejamos mulheres sábias, flexíveis às diferentes situações. Não podemos ser mulheres reclamonas, mulheres que só têm mau agouro, mulher que coloca defeito em tudo, né? Às vezes já tivemos circunstâncias melhores no nosso casamento, na nossa vida financeira, mas de repente as coisas não estão fáceis. Hoje mesmo nós estamos numa situação tão diferenciada, né? Quantas mulheres que trabalham estão neste momento dentro de sua casa, mas aproveite esse momento, dê um tempo para o seu filho, dê um tempo para o seu esposo, faz aquele almoço que você não faz há muito tempo, faz aquela janta que você não faz há muito tempo, prepara aquela mesa com todo amor, sabe? Tudo isso são atos de amor, nós devemos ser flexíveis. Eu fico olhando às vezes, por exemplo, as mulheres que não conseguem ficar longe da mãe. O marido às vezes tem que trabalhar em um outro lugar, tem que trabalhar em um outro estado, né? Eu estou vivendo essa situação, mas a Bíblia nos diz que nós temos que nos separar. Quando nós casamos, nós transformamos em carne. Os nossos pais vão viver uma só carne, né? Os nossos pais vão ver a vida deles, nós vamos cuidar deles, nós vamos ampará-los, nós vamos dar atenção, nós vamos continuar sendo filhas. Mas agora a nossa vida é com o nosso esposo. Nós temos que nos adaptar a essa nova situação. Nós devemos nos adaptar a esse novo momento. A nossa vida é feita de momentos. Então nós precisamos ser como uma videira, ser flexíveis às diferentes situações. Outra coisa que a Bíblia nos fala é que a uva, né, a videira, ela produz o quê? Uva. E a uva, na Bíblia, ela vai para o vinho, né? É dela que se faz o vinho. E o vinho simboliza o quê? Alegria. A mulher é a alegria do lar, né? A mulher é a alegria da casa, né? Eu posso te fazer uma pergunta nessa tarde. Você já foi na casa da sua mãe, quando a sua mãe não está? Está só o seu pai lá. Você não tem assunto. Você chega lá, conversa um pouquinho. Uma coisa amarrada. A mulher é a alegria da casa. A mulher já põe a mesa, ela já vai fazer um cafezinho, ela já quer servir a água, ela já se põe de prontidão. Então, a mulher simboliza a alegria da casa, a alegria do marido. Esse marido, ele volta do trabalho ansioso para encontrar a sua esposa. Ansioso, ele vai viajar. É que nós não temos tempo, mas tem versículos
esposo quer encontrar em casa. É essa mulher alegre, feliz, que contagia, que deixa... É a mulher... É a mulher que dá vida à casa. Então nós somos uma videira que simboliza a alegria do lar. Outra coisa... açúcar. Ou seja, nós precisamos ser uma pessoa doce. Uma mulher é uma pessoa doce. Uma mulher é uma pessoa amável, né? E hoje estamos estudando sobre conhecimento que tem a respeito disso. Eu nunca tinha lido nem estudado a respeito disso. Vocês sabiam que isso não é uma questão de caráter, não é uma questão de personalidade, a pessoa não nasce com isso. A pessoa doce é uma pessoa que tem para agir nas diferentes circunstâncias. É uma pessoa que não é amarga, é uma pessoa que tem que ter cuidado com essa sinceridade, né? Cuidado que essa esposa sincera demais, cuidado que essa mulher sincera demais que você tem sido. Imagine, você está tomando um cafezinho na casa de alguém e a pessoa te fala, o café ficou bom? Você vai dizer para ela que o café ficou ruim? É uma questão realmente de inteligência emocional. É uma questão de você conseguir ter um bom senso. Então, irmã, nós precisamos ser doces. Às vezes nosso esposo chega tão amargurado, tão triste, tão carregado. Com a vida financeira, com os encargos que ele tem de tudo. E como é que nós estamos agindo? Ou então você que às vezes não tem um esposo crente. A Bíblia diz que nós ganhamos os nossos esposos em testemunho. Será que você não está brigando demais? Será que você não está reclamando demais? Será que você anseia tanto pela mudança dele, mas será que não é você que tem que mudar? Será que é a videira, ser uma mulher flexível, ser uma mulher que transmite alegria, ser uma mulher doce? Antes de eu estudar esse salmo, eu tinha muito na minha cabeça a ideia, quando eu passava, por exemplo, na beira de um bar e via aqueles homens no final da tarde amontoados ali. E eu pensava assim, Senhor, quantas mulheres estão esperando em casa? Quantas mulheres estão lá, trabalharam o dia inteiro, chegaram em casa, estão cuidando dos filhos. Cadê o marido que não chega? Mas conhecendo esse salmo, tirando aí os que são dependentes químicos de um vício, vamos dizer assim, que aí já trespassa essa questão, já é uma doença, Mas vamos falar de pessoas normais, assim. Meu Deus, por que será que essas pessoas não estão tendo vontade de voltar para casa? O que é que está faltando lá em casa? Não estou dizendo, minha querida, que a culpa é sua, mas às vezes nós olhamos muito o defeito do outro. Nós apontamos muito o defeito do outro. Mas e eu? Como é que eu estou? Como é que está o meu testemunho de cristã? Às vezes o meu esposo não é crente. E eu só brigo. Vou para a igreja, vivo na igreja, oro, busco, ele me vê orando, ele me vê buscando. Ele diz até, minha esposa é crente, minha esposa é uma mulher de oração. Mas eu não tenho uma palavra doce. Eu não consigo ser flexível. Quando ele chega para mim e diz não tem, eu não consigo dizer para ele tudo bem, eu espero, amanhã a gente faz, deixa para outro dia. Não, eu já brigo, eu já faço uma guerra,
né? Então, a mulher, a videira, características. Outra coisa que a videira tem, a uva, que é própria para o vinho, ela tem em grande substância, uma substância chamada tanino. Tanino, ela tem uma função antioxidante. O que significa isso? Ela combate as bactérias que faria com que o vinho estragasse ao longo do tempo. E como que é lá? O vinho, as pessoas que bebem vinho, o que elas dizem? Que quanto mais velho o vinho, melhor ele é, né? Quanto mais velha for a safra, mais caro é o vinho, porque melhor ele é. Por quê? Porque ele tem essa substância chamada tanino, que combate o desenvolvimento de uma dessas bactérias. Então, nós, mulheres dentro da nossa casa, combatemos aquilo que não presta. Combatemos as coisas ruins, irmãs. Cuidado com o que a gente está trazendo para a nossa casa, né? Até mesmo no nosso sistema de saúde, existe os alimentos que têm a função antioxidante, que vão nos prevenir de doenças. As dermatologistas trabalham muito com isso, porque previne as rugas. Olha só o envelhecimento, né? Então, irmãs, vamos ter uma função antioxidante dentro da nossa casa. Vamos tirar as coisas que intoxicam, que nos fazem mal. Se tem coisas que às vezes tem pessoas que fazem mal. Às vezes nós lidamos com pessoas às nossas voltas, até pessoas que nós chamamos de amigas, que sempre estão quando você vai pedir um conselho, quando você vai desabafar, em vez de te dar uma palavra de motivação, não. Ela diz para você, larga, né? Não aceita isso não. É sempre aquele conselho mal-humorado, é sempre aquele conselho que não te leva a nada. Cuidado, traga para perto de você pessoas que te levem a Deus, que dizem para você, vamos orar por esse propósito, eu vou te ajudar em oração, você vai vencer essa batalha, você vai vencer essa luta, né? Passamos muitas vezes lutas com os filhos, e às vezes as pessoas são capazes de chegar em nós e nos ferir, e dizer que a culpa é nossa, que nós fizemos isso, que nós fizemos aquilo. Irmãs, nós somos mães e nós temos uma responsabilidade sim de ensinar, mas as escolhas a partir de um momento da vida são dos nossos filhos. E aí nós não temos mais essa responsabilidade, nós vamos sofrer, infelizmente nós vamos sofrer as consequências, não tem jeito, mas nós podemos prevenir certas coisas, né? Vamos ter essa função antioxidante dentro das nossas casas. Vamos nos livrar daquilo que não presta, daqueles hábitos que nos fazem mal, né? Quantos hábitos, às vezes detalhes nas nossas vidas que nos fazem mal, né? Detalhes, pequenos detalhes que muitas vezes prejudicam o nosso casamento, prejudicam o nosso cotidiano. Por que isso? E por que isso? Vamos ter uma função oxidante dentro da nossa casa. Vamos limpar o nosso lar daquilo que não presta, daquilo que não agrada a Deus, daquilo que nos faz mal, né? Daquilo que não tem trazido proveito para as nossas vidas. Vamos limpar. Então sejamos como uma videira, como uma esposa, tá? Uma esposa frutífera, uma esposa que produz uva, que traz alegria, uma esposa doce, uma esposa tanino. Outra coisa aqui que a uva nos ensina, a videira vai nos dar fruto depois de 3 anos, os primeiros frutos. E a segunda coisa, os melhores frutos virão a partir de 5 a 6 anos. Sabe o que isso quer dizer? Que o Senhor colocou no meu coração? Porque isso foi uma experiência que eu tive quando eu tinha 3 anos de casada, é que o meu casamento começou a ficar bom. Não que fosse ruim, mas antes é aquele momento de renúncia, aquele momento de equilíbrio, sabe? Os dois ali, um com as suas ideias, outro com as suas ideias, cada um vem de uma família, cada um vem de um costume, cada um vem com a sua carga, né? E aí com 3 anos a
gente vai deixando uma coisa para lá, uma coisa para cá, né? Então, sempre que vem uma jovem e me diz, eu queria ter filho agora, eu sempre pergunto, quanto tempo faz que você se casou? Espera mais um pouco, espera pelo menos uns 3 anos. Sabe? Porque aí o filho já vai chegar com o seu casamento equilibrado, com as coisas já caminhando, as coisas mais tranquilas, né? E aí diz assim, ó, de 5 a 6 anos é que começa a dar os melhores frutos. O casamento, irmãs, é assim, quanto mais tempo passa, melhor ele fica. Porque é através da intimidade que nós vamos tendo, através do companheirismo, através do compromisso, da confiança que nós vamos tendo um com o outro, a parceria, né? Sabe aquele negócio que um olha, o outro já sabe o que tá sentindo? Sabe? Olha, fala, meu marido não gostou do que eu falei. Não foi dessa vez, né? Então, é com o passar dos anos que esse casamento vai amadurecendo, que esse casamento vai dar os melhores frutos. Amém? As irmãs me entenderam? Então, uma esposa precisa ser uma boa serva, né? Uma mulher que reconhece a grandeza do Senhor. E quando reconhece a grandeza dele, entende que não é nada e precisa depender desse Deus. Segundo, é uma mulher grata. Grata ao trabalho que tem, grata à vida que tem, ao pão e o alimento que o Senhor tem colocado à mesa, porque te irá bem assim, né? E é uma videira no interior da sua casa. E aí agora nós vamos falar dos filhos, nós vamos falar do que é ser mãe no Salmo 128, né? Falando aqui junto com o nosso papel com o pai, porque ainda que nós mães tenhamos uma responsabilidade muito grande, a Bíblia nos deixa isso muito claro, porque nós somos aquelas que estamos no cotidiano, temos mais momentos junto com nossos filhos, então não adianta querer que hoje as coisas mudaram muito, né? Eu ainda ria há uns anos atrás, quando eu levava meu filho ali na pediatra. Hoje, graças a Deus, já passei dessa fase, né? Meu caçula está com 11 anos e é muito sadio também, graças a Deus. Nunca mais fui, deve fazer uns 3 anos que eu levei o meu filho no pediatra. Mas eu tinha uma pediatra que levava minhas crianças desde que nasceram, a Isabela, durante 15 anos. Então, assim, sempre estava ali. E era nítida a diferença de quando meus filhos nasceram, com o passar dos anos. Quando meus filhos nasceram, a gente chegava ali na sala de espera e havia muitas mulheres ali com seus filhos. Com o passar dos anos, eu via casais na sala de espera. É muito lindo, é muito bonito, né? É muito bonito isso, mas eu ficava, um dia eu brinquei com a pediatra ali, eu falei, nossa, a senhora tá cansada de fazer atestado, né? Daí ela falou assim, eu tô a tarde inteira fazendo atestado, porque os esposos iam acompanhar as esposas e os filhos, né? Não tô dizendo que isso é errado, é muito bonito, é ter uma responsabilidade junto, mas infelizmente, minhas queridas mães, né, a renúncia maior sempre é a nossa, né? Sempre é a nossa. Nós temos uma responsabilidade de ensinar a palavra do Senhor aos nossos filhos, a conduzi-los, a educá-los, né? O nosso esposo sempre é aquele da palavra final, mesmo porque o homem é a autoridade da casa e nós devemos honrar esse sacerdócio, honrar essa autoridade, porque isso é bênção do Senhor e é bênção para os nossos lares. Hoje nós temos no mundo, nós vivemos uma crise de autoridade no nosso mundo, por conta disso. Porque quando as mulheres começam a trabalhar, começam a ganhar o seu dinheiro, elas acham que elas também podem ser esse sacerdote dentro de casa. E aí as coisas começam a não dar muito certo, porque isso não é bíblico. As coisas saem do lugar, né? As coisas começam... E a consequência é grande. Isso, os filhos começam a não saber quem é a autoridade, começa a ter esse problema. A mãe fala uma coisa, o pai fala outra,
o pai bate o martelo em uma coisa, a mãe vai lá e muda a situação. Então isso é meio complicado, né? Mas vamos lá. A Bíblia nos diz que os teus filhos como rebentos da oliveira. A oliveira, ela é uma planta que as suas raízes crescem 6 metros de profundidade. Então, as suas raízes estão aprofundadas, né? Aprofundadas. E além de crescerem 6 metros de profundidade, elas vão crescer muito mais que isso na horizontal, tá bom? Na horizontal. Bom, as oliveiras, conforme o tempo passa, elas vão crescer, elas vão aí dando seus frutos, né? Dando seus frutos com os anos. E quando a gente olha o cultivo da oliveira, nós vamos ver que as sementes ali vão caindo à sua volta e vão nascendo ali os brotos, que são esses rebentos que está falando aí, ou mudas, né? Tem Bíblia que está rebentos, tem Bíblia que está brotos, tem Bíblia que está mudas, né? Nascem ali à volta do seu tronco, ou seja, é isso que eles estão dizendo. E as raízes vão ali também se aprofundando. Aí o que acontece? Conforme essa oliveira primeira, ela vai ficando velha, o que acontece? Ela vai deixando de dar fruto. Então, o cultivador, ele deixa ali que as mudas, que os brotos se aprofundem e a raiz vai se entrelaçar. Ou seja, é a ceifa do pai passando para o filho e dando continuação aos frutos através dos filhos, né? Então, quando a Bíblia diz aí que são como rebentos da oliveira, a roda da sua mesa, a mesa significa comunhão, né? Então nós temos que estar em comunhão com os nossos filhos, nós precisamos estabelecer uma comunhão, estarmos unidos, estarmos juntos. E com o passar dos anos, nós temos aí uma obrigação com esses filhos de ensinar o caminho, de mostrar o caminho certo, de ensinar a palavra de Deus, de levarmos à casa do Senhor. E esse conhecimento, o nosso exemplo, tudo isso vai passando através das nossas raízes aos nossos filhos. Então, que nós possamos, minhas queridas irmãs, ser como oliveiras, né, que nutre os nossos filhos das bênçãos do Senhor. Sejamos exemplos, sejamos uma autoridade firme, sejamos uma autoridade concebida por Deus para a vida deles, que nós possamos ensiná-los o caminho a trilhar. Mas como eu disse lá antes, vai chegar uma época em que o cultivador vai lá, tira esse broto, tira essa muda que está ali entrelaçada e planta em outro lugar. Ou seja, esse filho vai começar a fazer a própria história, vai começar a ter os seus próprios rebentos, vai começar a fazer as suas próprias escolhas, né? Então, se você está vivendo um momento onde seus filhos estão nessa fase, em que eles estão fazendo as próprias escolhas, em que eles estão escolhendo qual é a história deles, qual oliveira eles serão, eu quero te dizer que fique em paz, porque você já transmitiu a seiva a eles. Você já passou os conhecimentos. A sua seiva já está enraizada nas raízes deles. Amém? Vocês conseguem me entender isso? Então, amém. Amém? Então, que nós possamos, olha aqui, continua, né? Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, essa palavra que eu deixo para nós, mulheres, nessa tarde, que possamos ser mulheres tementes ao Senhor, mulheres que reconhecem o Senhor como senhores das nossas vidas, irmãs. Nós não podemos nada. Maior são os sonhos de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz que os nossos pensamentos, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Vamos fazer uma oração, Raquel, para a gente terminar? Vamos sim.
Amado Deus e soberano Pai, Deus maravilhoso, Senhor, Pai, nessa tarde gloriosa, Pai, mães, esposas, mulheres, Senhor, mulheres que nessa tarde provavelmente estão aflitas, Senhor, estão passando por momentos difíceis, Senhor, ó Deus, venha abençoar, venha tocar o coração de cada uma, venha, Senhor, ó Deus, por as tuas mãos, Senhor, transforma, Senhor, o que precisa ser transformado, muda, Senhor, aquilo que precisa ser mudado, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, cada dia mais reconhecer, ó Deus, a tua soberania, a tua grandeza, a tua bênção. Senhor, ó Deus, sobre as nossas vidas. Reconhecer que o Senhor é Senhor das nossas vidas, Pai. E que nós não conseguiremos nada sozinhos, ó Deus. Abençoa, Senhor, cada uma das mulheres que estiverem conosco. Abençoa, Senhor, abençoa os seus lares. Entra com a providência, Senhor. Ouça o clamor das tuas filhas, ó Pai. Entra na necessidade, meu Pai, de cada uma, Senhor. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, irmã Luciene. Raquel, tudo de bom, viu? Fica com Deus. Conta sempre comigo. Tamo juntas, viu? Deus abençoe. Estamos juntas. Amém.